Então, vamos lá. Botem o nome de vocês no chat, por favor, para poder fazer a chamadinha, tá? Isso, vão colocando que eu vou anotando aqui, depois eu vou lá de novo. Descansaram bastante? Sim? Então, olha só, hoje nós vamos começar a aula. Vocês devem estar com lápis e caderno aí, que hoje a gente vai escrever um pouquinho. Nós vamos falar sobre o perímetro de um polígono, tá? A gente vai continuar com aquilo que a gente falou semana passada, dos segmentos de reta, de pontos, tá? Conseguiram fazer, todo mundo conseguiu fazer aquele exercício no GeoGebra que eu pedi? Sim? Sim. Te mandei. Sim. Eu te mandei. Ótimo. Tá ótimo. Eu ainda não abri todos, tá? Mas assim que eu recebo, que eu vejo, eu mando o retorno. Tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui a minha lousa aqui, a minha mesa digitalizadora, e eu vou escrever algumas coisas, a gente vai escrever juntos hoje, tá? O pessoal tá entrando. Muito bem. Tá? Então tá. Enquanto o pessoal tá entrando aí, eu vou botando aqui. Olá. Estão vendo a tela em branco aí? Estamos, Sora. Ok. Então tá, meus bonitos. Eu vou escrever algumas coisinhas hoje, tá? Então vamos lá. Coloquem aí para nós perímetro, então. Perímetro de um polígono. Só um pouquinho, o pessoal tá entrando ainda. Pode repetir? Posso. Perímetro de um polígono. Tá? Perímetro de um polígono. Bom dia. Bom dia, querido. Tudo bom? Tudo. Vamos lá, então. Tá? Coloquem aí para mim, então. Dá para repetir, Sora, mais uma vez? É que eu tava ficando no lápis. Perímetro de um polígono. Perímetro de um polígono, tá? Sim. Bom, muito bem. Então, vocês coloquem aí para nós, para a gente vai ver, então, agora, coisas que eu escrevi semana passada, vamos usar algumas informações que a gente aprendeu semana passada. Então, escrevam aí segmento de reta. Segmento de reta, tá? Então, o que segmento? É melhor o caderno, sim. Uhum. Então, segmento de reta, vamos pegar ali um pedacinho, aqui, o A e o B. E a gente indica segmento por esse desenho aqui, AB, com um tracinho em cima. Isso é um segmento de reta. Então, o que é um segmento de reta? Então, olha aqui, vou colocar para vocês, vocês escrevam no caderno.
o conjunto formado pelos pontos A e B e pelos pontos que estão entre A e B chama-se segmento. Por isso que a gente estava falando semana passada, nos pontos, né? Ponto, reta, plano. É isso que a gente estava vendo aquelas coisas para poder usar hoje a parte de segmentos, tá? Aí vocês escrevam aí também um subtítulo. Vocês podem escrever aí poligonais. Tá? Então, o que são poligonais? Poligonais é o quê? É o conjunto de segmentos Só um pouquinho que tem gente entrando. Então, é o conjunto de segmentos da figura o conjunto de segmentos da figura é uma poligonal aberta. O que seria uma poligonal aberta? Eu vou desenhar aqui para vocês agora, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Peraí que tá. Ficou tortinho ali. Tá. Aqui. É uma linha, né? Ó, uma linha, só que tem os pontos ali quebradinho, tá? Então, ó, C, D. Esse é uma poligonal aberta. Feito? Copiaram? Calma, ainda não. E você pra terminar de copiar? Beleza. Eu já Pode copiar. Fica tranquilo. Você tá falando, eu já tô escrevendo. Ótimo. Então, vocês podem escrever aí os segmentos. São. Professora, o segmento é desse mesmo parágrafo ou já começar outro? Não, é o mesmo, a mesma coisa que eu tô falando, continuando, só vou escrever o que são. Os segmentos são os lados e as extremidades são os
vértices da poligonal. Professora, o que é depois de extremidades? Extremidades são os vértices da poligonal. Feito? Ainda não, senhor. Tô terminando de copiar. Ainda Tá, não. então Professora, tá. mais do que feito, eu já estava copiando o que eu estava escrevendo. Muito bem. Professora, Oi, querido. sabe esse do coisa que tu pediu pra fazer do GeoGebra? Sei. Ahn, tem mais trabalho que tu vai pedir pra fazer do GeoGebra? Olha, por enquanto, hoje eu não pensei em pedir nada. Por quê? Tu achou muito difícil? Não, eu até que achei legal. É. Mas eu recebi uns desenhos incríveis, de castelos, de casas, de pipas. Recebi uns, olha, uns desenhos muito bons mesmo, assim. Depois eu quero ver se eu queria fazer uma apresentação desses trabalhos para vocês. Ficaram muito bons. Teve gente que fez, teve guarda-chuva, assim, tipo sombrinha, teve uvinhas, teve um cachinho de uva, a pessoa usou círculos, ficou muito legal, muito tri. Eu adorei, Eu fiz tá? um triângulo, Sora. Isso, não tem Professora, eu não problema. consegui fazer direito. Tá, mas não tem problema. Mas mandou de qualquer jeito? Mandou mesmo, assim? Mesmo não tendo Primeira coisa tirado que muito? veio na minha Mandei, eu cabeça. fiz 5 Tá, pontos e umas retas, uma estrela. tá bom. Imagina quantos pontos eles devem ter botado, quantos segmentos de retas, semi-retas eles devem ter botado para fazer um castelo. Teve gente que fez um trabalho muito caprichado, realmente muito caprichado. Vamos lá? Professora, Então eu fiz vamos a lá. primeira coisa que veio na minha cabeça. É, tá bom. Vamos lá, eu vou querer uma nova aqui. Deixa eu ver. Depois, muito bem, tá? Então vamos lá, continuem escrevendo hoje. Então, hoje a gente vai. Eu preferia que vocês escrevessem até para vocês se acordarem aí, senão vocês ficam muito quietinhos, não ficam copiando, não ficam nada, daí ficam com sono, tá bom? Vamos lá, ó. Então, polígono, escrevam ali, polígono. Então, o que que é um polígono? Ah, não, eu só, peraí, que eu não terminei de escrever aquilo que eu queria na outra que não deu espaço. Espera só um pouquinho. Só um pouquinho. Tá. Vamos lá. Ali, ó. Aí, só para terminar aquela outra, da outra página lá. Se você traçar o lado DA, Ô, Sora, isso é continuidade da outra, né? aham. Ah. Se você traçar o lado DA, aquele é um D, tá? Ficou ruim. Peraí, deixa eu riscar aqui. DA. Isso. DA obterá uma poligonal fechada. Muito bem. Tá, agora coloquem ali. Agora sim eu vou mudar de caneta. Vocês coloquem um outro título aí para nós, polígonos, tá? Eu já botei, Sora. Isso. Agora tem que escrever de caneta? Como tu quiser, tá?
polígonos. Então, o que vocês vão escrever aí do lado de polígonos, tá? Vamos escrever aí, polígono. Polígono é a região do plano limitada Professora, ali que tu escreveu, eu acho que tu escreveu errado, que tu rabiscou em cima. Ali é um B e um A, né? é D de Daniela e um A. Aham. Tá. Muito bem. Vocês, o que a gente vai tentar ver, assim, ó, porque a gente está falando de polígonos, mas a gente, eu gosto muito de dividir as palavras para explicar o que é polígonos, tá? Então, assim, ó, só para vocês entenderem, poli quer dizer muitos, tá? E gonos quer dizer ângulos. Então, o que vocês vão aprender? O que vocês estão aprendendo? Vocês estão aprendendo uma área que é um polígono. Então, o que é um polígono? São muitos ângulos, ou seja, são áreas com vários ângulos. Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui desenhar. Aqui. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, isso aqui é um polígono, tá? Ó, vou botar aqui. A, B, ponto C, seria aqui fora, mas aí, deixa eu desenhar ele sem esse Sora, assim. tem Oi, um ponto C nos polígonos também? Como? Ponto C. Sim, aqui eu vou botar agora o ponto C. Uhum. Ah, tá. Aqui, ó. Melhorei um pouco o meu desenho. Oi. Tá. C, D, tá? Então, o que acontece? Esse aqui, ó, eu tenho ângulos aqui, ó. Então, são muitos ângulos que eu tenho. Esse é o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, e eu tenho muitos ângulos, ou seja, polígonos. O que são vértices? Vértices são os pontinhos aqui, ó, que estão bem na ponta, ó. Então, isso aqui, ó, eu vou fazer uma bolinha aqui só para vocês enxergarem, tá? Isso aqui é o quê? É um vértice. Tá? Esse aqui são os lados do polígono. Esses são os lados do polígono, tá? E esse aqui, que é aquilo que eu desenhei, isso aqui, então, deixa eu botar de vermelho aqui para vocês verem. Esse aqui, eu vou desenhar aqui de vermelhinho para vocês enxergarem, ó. Esse aqui são os ângulos. Feito? Sora, olha o chat. O que houve no chat? Vou terminar de copiar, Sora. Oi. Sora, tu poderia voltar no slide anterior? Posso voltar. Posso. Só deixa o pessoal terminar de copiar esse aqui, tá? Eu já volto no anterior. Só um momentinho. Então, quem seriam nessa figura aqui, né?
Quem seriam os vértices? Os vértices desta figura aqui seriam, então, deixa eu escrever aqui, os vértices nessa figura aqui, vértices, seriam quem? Esse vértice no novo parágrafo continua no mesmo. Como tu quiseres. A, B, C, D. Os lados, quem seriam os lados aqui nessa figura aqui? Seriam lados A, B. Ô, Sora. Ô, Oi? Sora. Oi? Ali, Oi? ali tá escrito lados do quê? Polígono. 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 Ah, tá. Tá escrito prígono. Não, para mim tá escrito polígono, gente. Ô, Sora, Aonde, pra Sora? mim tá Polígono? escrito... Vou escrever Ao- de novo. Ah, não, Eu tá tô escrito... vendo um polígono colorido ali escrito. Polígono bem colorido, com um monte de cor. Aqui é E quando polígono, tá pessoal. escrito polígono, tá em vermelho? O P tá em vermelho, o O e o L estão em laranja, o G e o O verde, Aqui? o N e o R estão azul. Isso aqui? O polígono todo tá escrito em colorido. Tá, eu vou escrever de novo. Não, mas eu só. Dá para ler, né? Não, dá pra ler. É que eu só Dá é pra que ler eu escutei tu certinho, dizendo. Eu escutei tu dizendo que algum colega dizendo que não tava vendo a palavra polígono. Daí eu só falei. Ah, tá. Polígonos. Isso. Tá. Então, ali, os lados AB, BC, CD e DA, né? Deixa eu mudar para cá de novo aqui, DA. E faltou os ângulos, então, ali, e os ângulos internos. Vocês coloquem embaixo, é que eu não tenho mais espaço aqui. Vocês coloquem embaixo aí para vocês. Ângulos internos. A, B, C e D. Tá? Como, Sora? Ângulos internos. Tá aí tu tá enxergando tu tá enxergando Ah, tu tá enxergando o que eu tô escrevendo ou não? azul ali? É? Ah, tô. Vou voltar lá na anterior para o pessoal que não conseguiu copiar, tá? Pode ser? Pode? Aqui. Essa é a primeira parte, para quem não conseguiu terminar de copiar.
Foi, meus bonitos? Peraí, Tá. senhora, eu tenho uma coisa que eu não copiei. Vocês estão na primeira ou na segunda? Eu já terminei de copiar a primeira, senhora. Eu terminei de copiar tudo, senhor, agora. Peraí, senhora, rapidinho. Ô, senhora, bota na primeira, por favor. Ok. Tá aí a primeira, tá? Depois, assim, ó, pessoal, quem não conseguiu pegar a tudo agora na primeira, não tem problema, vai ficar gravada, tá? Tá sendo gravada essa aula, tá? Aí vocês vão lá no YouTube e conseguem ver. A segunda é essa. Botar o nome do canal da escola? Posso, depois eu posso botar, sim. Eu boto Eu no grupo, sei o tá? nome, Arthur. É a Murti. Professora, tira um print e depois copia. É a Isso. Murti. É a Murti e a Murtel Porto Alegre. Obrigado, Milena. De nada. Isso. Bora lá, então. Então, agora continuem aí, então, o que que vocês vão escrever? Os polígonos, então, podem ser Ô, senhora, essa é a segunda? Ô, senhora, Oi. polígono já foi, senhora. Tô continuando, querido. Continuando com os polígonos. É que eu não terminei a segunda ainda. Tá, olha aquilo que eu disse para vocês. Faz o seguinte, deixa um espacinho e continua depois, ou eu boto depois, se vocês quiserem, vocês vão ter no YouTube, vocês vão ter a aula. Foto. Tá bom. Os polígonos podem ser convexos e não convexos. Senhora, como é que é, senhora? Os polígonos podem ser convexos ou não convexos. Esse exemplo aqui, esse aqui é um polígono convexo, tá? E agora eu vou desenhar um não convexo. Ô, Sora, quem vai na faculdade, né, para aprender matemática deve ser, vai aprender muitos polígonos na vida. É, a gente aprende muitas coisas mesmo. Realmente. Tem que gostar bastante. Se não gostar, é difícil, daí fica muito difícil. Qual é a diferença, então, do convexo para o não convexo, tá? Olha o que eu vou fazer aqui. Olhem bem aqui, eu tô fazendo vou fazer uma reta, ó. O que acontece? Essa reta, quando é por fora do desenho, faz com que ele fique não convexo. Quando for dentro aqui, ó, como essa, ó, ele é convexo. Então, quando ele sai, se eu fizer uma reta... Senhora. Oi? Não entendi. Vamos lá de novo, então. Olha para o primeiro aqui. Se eu fizer uma Tá vendo ligação... aquele risquinho vermelho? Se ele Isso, estiver fora, ele é sem convexo. ele é não convexo. É. Isso. Ô, Sora, peraí. Tá.
se o não convexo sobra um pouquinho, sobra a linha para fora, então aquele ali. Eu não entendi direito isso aqui. Então, vamos lá. Vocês estão enxergando aqui um retângulo no ABCD? Sim, né? É um Sim. retângulo. É um retângulo todo bonitinho. Tem o lado AB igual ao lado CD e o lado BC igual ao lado AD. Tá todo direitinho, ó. Não tem quebrado nenhum. Ele tá todo, tá todo feito bonitinho aqui, tá? O que que acontece com o do lado, com esse aqui? Ele O tem, ó, antes e o depois, Sora. que é? O antes e o depois. Não é bem o antes e o depois, tá? É um desenho justamente de um convexo e de um não convexo. O que que acontece com o não convexo? O não convexo tem cortes, ó. Ele parece aqui um degrau, ó. Quer ver? Por exemplo, aqui, ó. Se eu desenhar assim, deixa eu ver aqui, ó. Ah, só entendi. O não Ó, convexo fica assim por causa que, tipo, ele parece um L e na hora que ele vai fazer outra parte, só ele vai reto. Daí fica sobrando um pouquinho para fora. e isso fica sobrando. Então, o que acontece? O não convexo tem recortes, ó. O não convexo, ele tem esses degraus aqui, ó. Sim. Ó, tá? E o convexo ele fica bem certo, O porque convexo, exatamente, ó, o convexo fica bonitinho, o convexo fica, não tem recortes o convexo, é. tá? E Ó, também aquele no meio, aquele risquinho ali, diz que ele tem convexo. isso. Então, esse risquinho aqui por fora, ó, que formam esse degrau aqui, ó, nesse aqui também tem, nesse aqui também tem, ó, nesse aqui não tem. Eu Esse sei, aqui, eu sei agora nesse aqui que parece um degrau que não tem. Porque é a mesma coisa que eu disse ali, ó. Sobra espaço. E se tu for uhum, fazer assim, vai ficar tipo na diagonal, fazendo uma rampa. isso, fica, na verdade, são recortes, ó. Então, eles têm, os que têm recortes, ó, são não convexos, e o que não tem recortes são convexos, tá? Basicamente é isso. Bom, aí agora vocês coloquem aí, então, aí para mim, vocês escrevam assim, então, dizemos, coloquem aí, dizemos que um polígono é convexo quando quando um segmento que une dois pontos quaisquer do seu interior está inteiramente inteiramente contido nele. Caso contrário, ele é não convexo. Tá?
E aí, quais são os principais polígonos que a gente vai ver aqui, tá? A gente vai ver os principais polígonos são os triângulos, os quadriláteros, os pentágonos e os hexágonos, tá? Ô, Sora, na Oi. próxima parte vai ter mais polígono. Sim, a gente vai continuar falando sobre polígonos, acho que pelo menos mais uma aula ainda, tá? Vamos lá. Vou mudar de folha, tá? Pode ser? Pode ser, Sora. Ótimo. Um pouquinho, senhora, deixa eu tirar a foto. Ah, tá. Aqui. Prof, espera um pouquinho. Deu, senhora. Deu? Muito bem. Tá. Então, agora vocês escrevam ali. Os principais polígonos são principais polígonos são. Coloquem aí triângulos, tá? Ô, Sora, eu queria te perguntar uma coisa. Pergunta. Sabe aquele. Parece um círculo redondo, mas não é. Tem riscos. É, tipo na diagonal. É assim, ó. Assim. Peraí que eu não tô te enxergando. Ele tá falando sobre felicidade. Deixa eu ver como é que é. Mostra aí. Felicidade. É uma forma com 6 lados, né? Fala, Serpa. Daí eu queria saber se ele é a mesma coisa com aqueles degraus. Degraus. Não, círculo é outra coisa, tá? Tá, Círculo é outra coisinha, tá bom? tá bom, pode continuar. Beleza, querido. Então vamos lá. Então, vamos lá. Os triângulos vocês vão ter aí. Então, vocês vão ter os quadrados, que são os quadriláteros. Eu vou fazer uma linha aqui. Os quadriláteros. Ô, Sora, não tá aparecendo. Não tá aparecendo para vocês? Acho que só pra mim. Hã? Acho que só pra mim, Tô Sora. vendo, Tá aparecendo Sora. nada, tá tudo em branco. Ninguém tá enxergando o que eu tô escrevendo? Eu tô, Sora, tá aparecendo Sora. ali triângulos que. Ô, senhora, não Quadriláteros. Isso. Ô, pessoal, acho que é porque a webcam de vocês e os microfones estão ligados. Aí tá travando o sinal de vocês. Tá. Quadriláteros. Os pentágonos. Não ficou muito bom esse.
Aí. Tá. Deixa eu ver se eu consigo apagar umas coisinhas aqui. Agora sim. Tá? Os pentágonos. Ô, Sora, o pentágono era mais ou menos uma casa, né? É, uma Ô, Sora, casinha. essa forma lá que eu tava falando pra ti, essa que tu escreveu, Ah, esse aqui é um pentágono. pentágono. Pentágono tem 5 lados. Aham. E falta o hexágono. Ô, Sora, qual é o nome desse que você tá fazendo? Esse que eu tô fazendo? Hexágono. É o hexágono. Hexágono. Aí não ficou muito bom. Vou fazer de novo. É, não ficou muito bom, mas tudo bem. A, B, C, D, E e F. Tá? Então, aqui, os triângulos, eles estão, então, tem 3 lados, como a gente dá pra gente ver aqui, que são 3 lados. Os quadrados têm 4 lados. Os pentágonos têm 5 lados. E os hexágonos têm 6 lados. Bom, que tipos de triângulo a gente vai ter? A gente vai ter alguns tipos de triângulos que são mais famosinhos, assim, tá? Os triângulos, então, eu vou botar aqui, coloquem aí um subtítulo aí, vocês coloquem triângulos. Triângulos. Podem escrever aí, vocês vão ter o equilátero. Tá? O equilátero, ele vai ter 3 lados iguais, tá? Ah, Sora, esse daí dos triângulos a gente estudou no ano passado lá. A É, gente estudou no quinto ano, Sora. A gente fez do equilátero. o isósceles, É isso aí, isósceles e o outro eu me esqueci, mas a escaleno. gente... Escaleno. Escaleno? Ai, E que a gente, legal. inclusive, Sora, tivemos uma prova para É, saber sobre o nosso boletim, ah, sobre esses trabalhos que está apresentando agora. que coisa Ô, boa. Sora, caiu minha internet, Sora. Tá. Sora, tenho uma pergunta. Pode fazer. Nós vamos ficar escrevendo a aula inteira? Essa aula de hoje, sim. Ah, que pergunta, hein? Vocês fazem horas que vocês não Pelo escrevem. menos é melhor que a tua, sério. Sério, se Faz duvidar, horas que vocês não escrevem. Tá, olha só. A próxima aula é amanhã. Não, a próxima aula que vai De hoje eu não sei o que vocês têm. A de matemática é amanhã. É português e ciências. Tá. Então, Vale. deu? Ô, Sora, embaixo dos isósceles está escrito o quê? Escaleno. 3 lados diferentes, tá? Ô, Sora, Oi. o escaleno, ele... Quantos lados será que ele tem?
Ele tem 3 lados também. Todos os triângulos têm 3 Sora, lados, o que tá? escrito ali? Só que são 3 As lados dó? diferentes. Será por que tu botou ele no isósceles 2 lados? 2 lados Porque ele tem iguais, dois lados. 2 lados iguais e um diferente. Ó, o equilátero tem 3 lados iguais. O isósceles ele tem 2 lados iguais e um diferente. E o escaleno tem 3 lados diferentes. Então, vamos ver se eu desenho aqui, que desenho à mão livre não é tão bom de fazer, tá? Ainda mais esse aqui. 3 lados iguais. Vamos ver se eles saem iguais. Não saíram. Que bonito. Deixa eu ver. Ai, que feio, coitado. Tá, não ficou muito bom. Tá. Os isósceles têm 2 iguais e um diferente. Então, o que acontece? Seriam 2 iguais aqui e esse aqui diferente. Então, ó, esse aqui tem todos os lados iguais. Esse é igual a esse, igual a esse. Esse não. Esse é igual a esse e é diferente desse aqui. E o de 3 lados diferentes, a gente pode fazer qualquer triângulo torto aí, que é um triângulo escaleno, tá? Ó, isso é um escaleno. Vocês viram que às vezes a mesa digitalizadora me dá uma ajuda, né, ali. Às vezes não. Ô, Sora, tá fazendo no computador ou no GeoGebra? Eu tô fazendo no computador, direto na mesa digitalizadora. Ah, Não dá pra digitar, né, certo? É porque o Paintbrush, ele é mais, a minha mesa digitalizadora não fica muito claro o escrito, assim, fica meio estranho, tá? entendi. E a última coisa que eu queria botar para vocês aí, pra gente continuar amanhã, posso botar uma página nova? Pode, Sora? Ótimo, Bota. muito bem. Que são os quadriláteros. Quem são os quadriláteros? Então, eu gostaria que vocês pesquisassem para mim quem são os quadriláteros. Eu vou botar aqui, quadriláteros. São quadriláteros. Na verdade, são 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadriláteros principais, tá? 5 principais aqui. Que eu gostaria que vocês procurassem para mim o quê? Eu quero as características deles, tá? Então, quais são os 5 principais? Eu vou botar aqui. Os principais são trapézio, o paralelogramo. Hã? Sora caiu de Ô, Sora, isso tem que... Pode falar. Trapézio, paralelogramo. Ô, Sora, se eu parar de falar, é que eu caí, tá, Sora? Ok. Retângulo. Retângulo. O losango. Ô, E o Sora, quadrado. isso é como tema. Isso. Não, o que eu quero de vocês como tema? Eu vou anotar agora aqui o que eu quero de tema. Eu quero que vocês coloquem. Então, eu vou botar aqui o tema, tá? Ó, tema. Características. Quem são quais são? Eu vou botar aqui. Quais são as características principais desses quadriláteros? Quais são as características? Repetir, Sora. Isso. Quais são as características principais desses quadriláteros?
Tipo, tem que fazer uma pesquisa, Sora. Aí tu vai colocar do lado. O trapézio tem, tipo assim, tem dois lados opostos paralelos, tá? O paralelogramo tem outra característica. O retângulo tem outra característica. O losango tem outra característica. O quadrado também, tá? Então, a do trapézio até já dei a dica aí, ó. Sora, qual é que é a última linha que eu não tô conseguindo entender? Quais são as características principais desses quadriláteros? Opa, Sora, voltei aqui. Eu tinha caído a net. Beleza. Sora, deu? Deu. Eu quero só que vocês coloquem. Deu. Hoje não vou escrever mais nada. Peraí, Sora. Sora, tu pode Oi. voltar na página anterior? Por favor. Posso? Manda no grupo o tema, Sora. Ô, Sora, eu não copiei o tema que eles estão. Veio porque só tem 25 alunos, era pra ter 33. Sora, ô, Sora, pra mim não precisa voltar, porque eu já tirei print. Eu vou botar aqui no chat o tema. O tema, ó, vou botar o tema aqui no chat, tá? Ó. Quais são as principais características Desses quadriláteros. desses quadriláteros? Vai botar o tema. Características desses quadriláteros. Sora, pode voltar naquela página antes dos quadriláteros? Ó. Essa? Sora, obrigado. Coloquem o nome de vocês no chat para eu fazer a chamada, que eu vou fazer a chamada agora de novo. Ô, Sora, eu já botei, mas vou botar de novo aqui. Eu vou botar os que eu já tenho aqui, ó, que eu já anotei. Eu vou dizer, e aí quem já tem não precisa, tá? Eu tenho aqui Pietro, Ana Laura, Luíde, Raíssa, Sofia, Milena, Rafael, Igor e Anne. Sora, é Ana Laura ou Ana Clara? Ana Clara. Eu tenho Ana Clara. Tá, Sora, falta eu, a Laura. Laura. Eu sou a Rafaela. Rafaela. Ok. O Sora, o Pedro. Eu já fui, Sora. O Eduardo Serpa. O Arthur. Serpa. Arthur. Pietro, Ana Clara, Luíde, Raíssa, Sofia, Milena, Rafael, Igor, Anne, Laura, Rafaela, Pedro, Serpa, Arthur. Mais alguém? Eu sou a Maria. Maria. Deixa eu interromper aqui para poder ir lá para o chat ver, tá? O João Gabriel. João, a Luara. Gabriela. Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui direitinho de novo. Lá no início, eu vou lá no início ver. Cansaram muito hoje? Não. Sim? Eu não. Nem tanto, Sora, porque também a aula foi interessante. Foi interessante, né? Eu também achei.
Eu gosto dessa parte dessa matéria aí. Gosto bastante. Sabe a parte do escaleno? Foi a que eu mais gostei, porque eu aprendi. Ela foi mais fácil para mim, porque eu já tinha aprendido no 5º ano. Ai, que legal. Então ficou fácil, né? Que coisa boa. Então tá bom. Queridos, deixa eu ver se eu tô vendo aqui. Ah, Felipe. Felipe tá aqui também. Tá. O Arthur. Tarará, tô olhando aqui. Deixa eu ver. O João, Raíssa, Ana Clara, Laura, Eduardo. Aham, feito, meus bonitos. Tá tudo certo, tá? Então tá. Alguém me chamou? João Gabriel, Sora, que foi, João? Não, nada. Alguém pode me passar a parte antes de ver o tema? A parte antes do tema, o colega tá pedindo ali, tá? Feito, meus bonitos. Vocês têm aula agora até o meio-dia hoje? Ou não? Tchau, Sim, Sora. Então Sim, tá. Sora, a gente sempre dá Ai, que bonitos que ficaram. Gostei, copiaram tudo bem bonito. Ótimo, muito bem. Muito bem. Beijo, meus bonitos. Fiquem com Deus, tá? Até. Até amanhã. Sora. Até amanhã, meus amores. Beijos. Me dá um taco.